Uma boa noite, queridos amigos. Quero tirar essa mensagem. Não sei como. Não sei. Saiu. Isso. Boa noite, queridos amigos. Vamos dar início à nossa live desta quinta-feira, a última apresentação do ano de 2020, 31 de dezembro de 2020. Nós agradecemos a presença de todos e pedimos a Jesus que nos abençoe como sempre nos abençoou. Hoje nós vamos ouvir a palestra da nossa querida Maria Cristina Heder, que é trabalhadora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui da cidade de Araraquara. Ela vai falar sobre reflexões do final de ano, ou reflexões de fim de ano. Então, antes de passar para a palavra a ela, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de uma vez mais estarmos aqui reunidos para estudarmos o seu Evangelho. E hoje uma noite especial, que é o último dia do ano de 2020. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que recebemos durante todo esse ano, pelo amparo que nunca nos faltou. E permita, Senhor Jesus, que a Maria Cristina seja amparada, seja intuída, para que possa trazer para nós a mensagem que precisamos. E que tudo aquilo que possamos gravar na noite de hoje fique em nosso coração, para podermos aplicar na nossa vivência diária. E assim, querido Mestre, com a sua permissão, nós damos início à nossa live desta noite. Olá, boa noite a todos. Jesus nos ampare, nos proteja. É uma grande alegria estar com todos na noite de hoje, a última noite deste ano abençoado que foi 2020. Muitos de nós pensamos assim, nossa, um ano extremamente difícil, não vejo a hora que acabe, isso tem que terminar, mas se nós analisarmos à luz da doutrina e de tudo que a gente aprende com Jesus, nenhum ensinamento deste bendito ano foi em vão, né? Quantas oportunidades de reflexão essa pandemia nos trouxe, né? A começar desde o início desse nosso ano, quando tivemos que ficar completamente reclusos, quantas oportunidades nos foram trazidas. A dor toda que nós sentimos, muito de nós sentimos, né? As dificuldades que no começo a reclusão nos trouxe, né? O convívio com os familiares, porque muitas vezes a gente vive na mesma casa, mas não convive. Então, nós temos relacionamentos só do bom dia, boa tarde, boa noite, sentar ali para tomar uma refeição rapidamente, quando se toma, porque muitas vezes cada um faz a refeição num horário, mas
com a reclusão, isso tudo teve que ser retomado. Tivemos que aprender a conviver, a se respeitar mais, a dividir o mesmo espaço com os mesmos direitos, mas os mesmos deveres. E com isso a gente cresce. Então, o ano de 2020 foi uma bênção de aprendizados profundos, de aprendizado a nos conhecer. Em primeiro lugar, porque nós tivemos inúmeros momentos, quando não a maior parte deles, de não solidão, mas de reclusão conosco mesmos, na convivência dentro do lar. Quantas vezes foi preciso que silenciássemos para que não houvesse um desacordo dentro do lar e isso não levasse a discussões desnecessárias, a desentendimento, quando tínhamos que conviver 24 horas por dia. Nós queremos ressaltar na noite de hoje somente pontos positivos, porque é óbvio que tivemos inúmeras dificuldades, é óbvio que tivemos um mostrar de um relacionamento doentio, difícil, tudo isso existiu. Mas nós queremos nos fixar na alegria de podermos crescer com todas as dificuldades que nós passamos nesse ano de 2020. Quantas oportunidades de servir nós tivemos, mesmo reclusos. A internet, todo esse mundo que se descortina, e principalmente para mim, para o Ariovaldo, que já passamos do terceiro ENTA, quando eu brinco, quando quem chega no 40, é o primeiro ENTA. Daí vem 50, 60, 70. Então, aqui na sala nós temos um que está no terceiro ENTA, que sou eu. E o Ariovaldo, que chegou no ano de 2020 no quarto ENTA. Então, para nós, toda essa questão da internet é extraordinário, porque nós não tivemos isso na nossa infância, na nossa juventude. O desenvolvimento foi muito rápido nos últimos 10, 20 anos. Então, a internet proporcionou para nós inúmeras maneiras de sermos úteis sem termos que sair de casa. Quantos de nós não conseguiu ajudar uma pessoa ou uma instituição através de aplicativos do próprio celular? Então, são maneiras que tivemos de sermos úteis aos nossos irmãos com muito mais dificuldades do que nós mesmos. Então, esse ano foi uma bênção e está sendo, porque está nos dando oportunidade de crescermos cada vez mais. Lorival Lopes, no livro Paz Todo Dia, ele coloca como mensagem para o dia de hoje, que é o último dia do ano, 31 de dezembro, ele diz assim: etapa vencida, fim do ano, mas fica a esperança de dias melhores no ano que está chegando. E agora, o que fazer? É hora de agradecer a Deus o que ocorreu, vivenciou, experimentou, agradecer as dores e alegrias, as coisas positivas e negativas. Tudo passou. É hora de voltar os olhos para o novo, que começa amanhã.
Guarde bem as ocorrências alegres e tire lições dos sofrimentos, que também são úteis e não devem ser lembrados com desdém. Foi-se o ano, viva o ano que vem. O ano se vai, mas deixa as boas experiências. Realmente, tudo que nós vivemos nesse ano, queridos irmãos, nós não podemos esquecer que foram escolhas nossas. Os momentos difíceis, eles dependeram muito da maneira como nós os sentimos e vivenciamos. De tudo a gente tira lições positivas, tudo está certo, tudo que nós estamos passando está certo, nada nós passamos injustamente. E uma lição extraordinária que Jesus sempre nos dá e que serve para esse nosso final do ano, mas principalmente para que a gente comece o ano novo nos lembrando do quanto nós podemos e temos capacidade de fazermos melhor. Em Mateus tem uma passagem, inclusive no Evangelho é o capítulo 17º, sede perfeitos, e que foi perguntado a Jesus, como é que que nós chegamos à perfeição? Como é que nós podemos chegar a sermos perfeitos, o máximo que nós pudermos sermos perfeitos? E Jesus diz assim uma frase que às vezes nós até assustamos um pouquinho no começo, porque ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam, orai por aqueles que vos queiram o mal. Veja a fala de Jesus. Se nós pegarmos esse ensinamento e aplicarmos nesse novo ano que vai ressurgir daqui a algumas horas, são mais 365 dias, quer dizer, bênçãos, presentes de Deus que nós vamos ganhar para crescermos como espíritos imortais que nós somos e aplicarmos, com certeza, quando chegar 31 de dezembro de 2021, nós estaremos muito melhores do que estamos hoje. O amar aos inimigos, que Jesus pede para que o façamos, porque, irmãos queridos, amar os amigos é facílimo. Amar aqueles que nos amam é muito fácil, porque eles comungam conosco dos nossos sentimentos, das nossas alegrias, das nossas incertezas e também daquilo que nós trazemos que ainda não é tão bom. O nosso amigo, ele comunga conosco, ele aceita o nosso lado positivo e o nosso lado que ainda não é tão positivo. Mas o nosso inimigo, ele realmente tem coragem de mostrar os nossos pontos. É isso que é a beleza do ensinamento de Jesus, os nossos pontos que nós temos condições de melhorar, que nós precisamos melhorar. E a beleza está justamente nisso, em nós os amarmos. Não querermos que eles nos amem, não. Isso é responsabilidade deles, porque muitos de nós confundem. Ah, mas eu não vou amar, ele não me ama. Não, mas não é responsabilidade nossa se ele nos ama. Não. A nossa responsabilidade é amarmos. Então, os amar. Por isso que Jesus falou: amai
os vossos inimigos. Ele não falou para nós, olha, ame desde que ele ame você. Não. Ele falou, amai os vossos inimigos. Fazei o bem para todos aqueles que vos caluniam, para todos aqueles que vos perseguem, que não nos querem bem. É para esses que nós temos que fazer esse bem. Mas muitos de nós pensam assim, mas o que é? Meu Deus, se ele é meu inimigo, como é que eu vou confiar meu coração para ele? Não, não é isto que Jesus está falando. Porque Jesus sabe que nós não podemos abrir o nosso coração para aquele que não nos ama, que nos quer mal, que nos odeia. Não, ele sabe que nós não podemos abrir nosso coração, mas então o que ele quer? Ele quer que nós não retribuamos a ele com a mesma moeda. Ele quer que nós vibremos para ele o melhor que nós trazemos no coração. Ele quer que nós, quando oremos para ele com todo o nosso amor, com desprendimento, sem sentimento de vingança. É querer para ele o melhor e não falar, não, ele me fez isso, mas ele vai receber o que ele merece. Espera um pouquinho, quem somos nós para querer julgar alguém? Não é mesmo? Nós precisamos tanto da misericórdia dos outros, então é natural que nós demos essa misericórdia a todos aqueles que precisam. Porque, queridos irmãos, nós temos que ter a certeza plena de que Deus está todos os instantes conosco. Ele nos criou e nos criou para sermos felizes, para sermos bons, para fazermos o bem. Deus não criou nada que não fosse para o bem, para o belo. Olha que extraordinário. Nós pegamos uma música extraordinária para falar a respeito disso, inclusive na noite de hoje. Essa música chama-se Noites Traiçoeiras e é de um moço que faz músicas gospel chamado Johnny. Ele usa, eu não sei se o nome dele é mesmo Johnny, mas ele assina Johnny e então nós vamos ler para vocês, olha que extraordinário. Quando eu falei que Deus está conosco em todos os instantes. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e os teus problemas. Fale com Deus e Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for,
Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus nos fez para sorrir. É óbvio que neste ano de 2020, muitas lágrimas nós derramamos por entes queridos que partiram, que tiveram uma prova difícil diante dessa pandemia que ainda nos abraça. Muitos desencarnaram não pela pandemia, mas por vários motivos de saúde, mas que eram entes queridos, amigos queridos, que se foram para a pátria verdadeira, porque nós também iremos um dia, porque a nossa casa de verdade é no plano espiritual. O planeta Terra é um planeta bendito, caminhando para ser planeta de regeneração, como o próprio nome diz, para que nos regeneremos, nos tornemos espíritos melhores, espíritos que se amem mais, que se respeitem mais, que se tolerem mais, que vivam com mais harmonia, com mais gratidão. Tudo isso nós vivemos neste ano. Nós aproveitamos aqui também para fazer um parênteses, porque eu e o Ariovaldo também estamos nos recuperando da Covid. Estamos com Covid, saindo da Covid. Graças a Deus, conseguimos fazer todo o tratamento aqui no conforto do nosso lar, com medicamentos, com a assistência dos médicos, seja via computador, via nosso telefone, enfim, toda a assistência que precisávamos. E aproveito para alertar todos os nossos irmãos que muitas vezes, cansados dessa reclusão, da solidão, de ficar tão só dentro do lar, sem poder sair, sem poder o abraço físico, o toque físico que é tão necessário, mas que também essa pandemia nos ensinou a nos abraçarmos espiritualmente, a nos envolvermos em vibrações cada vez mais apertadas de amor, de tolerância, que realmente tenham paciência e se cuidem realmente muito, porque a Covid não é brincadeira, é uma virose extremamente agressiva e que nos faz passar por momentos que a gente nem imagina que seja capaz de passar. Arranca de dentro de nós sentimentos que nós muitas vezes desconhecemos e nem acreditamos que ainda trazemos dentro de nós. Não foi fácil, queridos irmãos, os primeiros 4 dias dessa enfermidade. Não foi fácil os outros dias, mas os 4 primeiros foram muito difíceis. Mas com Deus e a certeza plena que os amigos espirituais estavam nos auxiliando e nos dando forças para superar toda aquela fraqueza interior que ainda carregamos no coração, aqui estamos, lutando firmes e fortes com Jesus, por Jesus, e sempre na certeza de que Deus está conosco. Mas o que eu quero deixar é: se cuidem. Não é uma gripinha, não, muito pelo contrário, é uma virose muito severa e muito séria. Nós precisamos nos cuidar, cuidando, obviamente, daqueles que amamos e que nos amam. Então, é isso que eu gostaria de deixar também nesse final de ano, porque tudo a gente supera, não é? Tudo passa, queridos irmãos, tudo
tudo passa. Momentos bons, momentos ruins passam. Que realmente no ano de 2021, nós possamos alimentar cada vez mais essa vontade de sermos úteis, de trabalharmos com Jesus, de trabalharmos pelo nosso Criador, através de suas criaturas aqui na Terra. Que não deixemos nenhum momento passar em branco, que não possamos servir. Seja através dos pensamentos, das ações, das coisas materiais que nós temos muito mais do que necessitamos, graças a Deus. Então, que não nos esqueçamos daqueles que não têm nem o necessário, queridos irmãos, que não têm nem o necessário. Irmãos nossos, muitas vezes, que vivem em um quarto, com 8, 10 pessoas. Muitos podem pensar, imagine, isso não existe. Existe bem perto de nós. Que não deixemos jamais que Jesus não trabalhe através das nossas mãos, que possamos fazer de tudo para sermos instrumentos perfeitos desse Cristo de amor, que tudo fez para que pudéssemos aprender a sermos melhores e a vivermos aqui na terra, sem sermos da terra, porque não somos da terra, estamos na terra. Então, que o ano de 2021 seja realmente esse ano em que nós sejamos homens novos, trabalhando pelo Pai, pelo amor de todos os outros nossos irmãos e que, consequentemente, trabalhamos por nós mesmos. Para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje à noite, que eu sei que é uma noite que muitos estão reunidos, seja através da internet ou com entes queridos que vivem em seus lares, e desde já agradecendo a todos que nos ouviram na noite de hoje, nós queremos deixar uma mensagem que está num livro chamado Cartas do Evangelho, que são poesias mediúnicas de Cassimiro Cunha, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título é justamente Carta de Ano Bom. Terminando de ler essa mensagem, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, por isso, desde já, agradecemos a todos que nos ouviram na noite de hoje, com profunda gratidão e amor, pela alegria de trabalhar em nome de Deus e por Jesus, pelos amigos espirituais que nos assistem e que nos dão toda a força necessária, mesmo quando nos momentos mais difíceis sentimos as nossas forças físicas e muitas vezes espirituais diminuídas, eles estão sempre a nos dar ânimo. Vamos, coragem! Jesus venceu o mundo, você é capaz também. Então, que isto fique a todos os nossos irmãos queridos que nos ouvem na noite de hoje. Muita gratidão. Recebam todo o meu amor, toda a minha gratidão por fazerem parte de nossas vidas e do trabalho do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. A todos a nossa gratidão, minha e do Ariovaldo, na noite de hoje. Então, vamos à nossa mensagem de Cassimiro Cunha, como lema para o nosso querido ano de 2021. Bendito foi o ano de 2020. Quantos aprendizados, quantas bênçãos. E bendito sempre será
o ano de 2021. Carta de ano bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. E é assim, querido Mestre Jesus, que unimos o nosso coração nesse instante, agradecidos pela bênção do ano que se finda, mesmo diante de tantas tristezas e separações, diante das incertezas e das dores. Sê louvado, Jesus, porque nos agasalhas na esperança e no dever a cumprir, diante das bênçãos que recebemos de nosso Criador. Jesus, alivia as nossas incertezas, fortalece o nosso bom ânimo diante do ano que irá se iniciar dentro de algumas horas. Jesus, que possamos a cada dia lembrar que o Senhor é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, e que durante todos os dias do novo ano possamos fortalecer a nossa vontade de servi-lo, servindo a todos os nossos irmãos que nesse instante sofrem e choram diante de um lar desvalido do necessário, do conforto que possuímos, do pão que agasalha a nossa fome. Jesus, que possamos ser discípulos vossos,
nos próximos 365 dias do ano que se inicia, para que a nossa fé e a nossa prece realmente tenha valor, porque estaremos servindo-o através de nossas mãos, de nosso esforço, de nossa boa vontade. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela bênção da vida tão linda. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Muita paz. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Agradecemos a presença de todos que nos assistiram na noite de hoje e queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos colaboradores, aquelas pessoas que nos ajudam a manter a instituição de pé, a folha de pagamento, os professores, os funcionários, que todos dependem desses nossos queridos colaboradores, a quem agradecemos esse instante de todo o coração. Sem eles, seria impossível realizarmos a tarefa que realizamos no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de retirar das ruas, das situações de risco, aproximadamente 180 crianças, além dos cursos profissionalizantes, gratuitos, e do projeto Jovem Aprendiz, onde nós encaminhamos os jovens com 15, 16 anos para o primeiro emprego. Muito obrigado a todos os colaboradores. Uma boa noite e que todos fiquem com Jesus e um feliz ano novo para todos.